E aí, pessoal, beleza? Meus amigos, nesse vídeo eu irei trazer para vocês 5 histórias para ficar de olho nesse pós-All-Star da NBA. Estamos aí em meio a uma pequena pausa na temporada, os jogos voltam apenas na quinta-feira. Os jogadores estão aproveitando esse tempinho aí para dar uma descansada, para dar uma recarregada nas baterias. Até porque quando os jogos voltarem, aí, meu amigo, aí a temporada não para mais. Aí a temporada não para mais. E aí, nesse vídeo, eu irei trazer aqui algumas histórias que vale a pena acompanhar quando a pausa terminar, quando os jogos voltarem nessa quinta-feira. Então, deixa o like, se inscreve no canal e eu já vou começar com a primeira história que vale a pena ficar de olho, que é a volta de Joel Embiid. O Embiid, ele vinha tendo a melhor temporada da sua carreira, cara. O Embiid estava jogando demais, ele era amplamente favorito ao MVP, o cara, meteu o jogo de 70 pontos, estava com 35,2 pontos de média, engatou uma sequência absurda de jogos de pelo menos 30 pontos, marcando pelo menos 30 pontos. Então, a temporada do Embiid era espetacular. Só que, infelizmente, ele acabou lesionando ali o joelho esquerdo, teve que passar por uma cirurgia no menisco e a sua volta, o seu retorno é meio que uma incógnita. Não sabemos exatamente quando o Embiid vai voltar. O Shams Charania reportou que a sua recuperação deve levar de 6 a 8 semanas. Então, por exemplo, se demorar 6 semanas, ele deve voltar por volta do dia 19 de março, que seria um mês, mais ou menos, antes dos playoffs. Só que se por acaso o seu tempo de recuperação for de 8 semanas, ele volta faltando só 7 jogos para os playoffs. Então, esse retorno do Embiid é algo para a gente ficar de olho. É muito importante para o Philadelphia que o Embiid volte bem e que chegue bem para os playoffs, porque apesar do Sixers ter conseguido algumas vitórias sem o Embiid, nesse período sem Embiid, é nítida a queda de rendimento do time sem o pivô. E isso já era algo esperado, mesmo com a chegada do Buddy Hield, mesmo com o Kyle Lowry aí, e com o Tyrese Maxey jogando muito bem, o Sixers caiu de rendimento. Não tem como, não tinha como não cair. Então, vale muito a pena ficar de olho nessa volta do Embiid, e o período de recuperação dele vai ser crucial, na minha opinião, pro bom ou mau desempenho dos Sixers nos playoffs. O melhor cenário para Filadélfia é ele voltando dia 19 de março, porque ele vai ter pelo menos um mês aí para voltar ao ritmo. Agora, se ele voltar faltando só 7 jogos para os playoffs, faltando só 7 jogos para terminar a temporada, aí eu acho que Filadélfia vai ter que torcer muito. Vai ter que torcer muito pro Embiid ele voltar bem. Então, a volta do Embiid é algo para a gente ficar de olho. Segunda história que eu separei aqui é o Victor Wembanyama jogando sem restrições de minutos, cara. A temporada do Embi é fantástica. É tranquilamente uma das melhores temporadas de calouro da história da NBA. Estamos falando de um menino que tem tamanho de um alienígena. Estamos falando de um menino que está tendo médias de 20,5 pontos, 10 rebotes, 3,2 assistências e 3,2 bloqueios. Ele lidera a temporada em blocos, mesmo sendo um calouro. Assim, o ano do Wembanyama é fantástico. E o que mais me deixa impressionado com esses números do Embi é que ele está colocando essas estatísticas jogando menos de 30 minutos por jogo. O San Antonio tem sido muito cauteloso com o Embi. O Spurs não está forçando, o Wembanyama está cuidando muito da minutagem dele. Ele tem em média, ele joga em média 28,4 minutos por noite. Então, o Spurs não está forçando o nosso querido Allen. Só que, segundo o Popovich,
o Wembanyama, ele deve ter um acréscimo na sua minutagem nessa parte final da temporada. No pós-All-Star, a tendência, a expectativa é que o Wembanyama comece a jogar 30, 32 minutos com uma frequência maior. E aí, eu tô bem curioso para ver os números que ele vai ter jogando mais minutos, tendo mais minutos em quadra, jogando sem essas algemas, sem essas restrições. Então, o Victor Wembanyama sem restrições de minutos é outra história que vale a pena acompanhar nesse pós-All-Star. Terceira história, Doc Rivers e Milwaukee Bucks. Ó, o Bucks foi muito bem quando demitiu o Adrian Griffin. Eu já vinha falando da necessidade do Griffin ser demitido há um bom tempo. Há um bom tempo. E, sinceramente, eu não esperava que o Bucks fosse demitir o cara antes do All-Star. Eu não esperava, porque normalmente técnicos são demitidos ou na off-season ou durante essa pausa do All-Star. Assim como foi o Jack Valg. O Brooklyn demitiu o Jack Valg agora. Então, eu fiquei surpreso com a demissão do Griffin, mas foi uma boa surpresa. O Bucks foi muito bem em não ficar empurrando com a barriga, em não ficar aí mantendo um cara que claramente não sabia o que estava fazendo. Só que do mesmo jeito que o Bucks foi muito bem tomando a decisão de demitir o Griffin, o Bucks, na minha visão, foi muito mal contratando o Doc Rivers. O Doc Rivers, que foi demitido do Sixers, né, depois do vexame no último playoff, ele estava sem time, ele estava comentando na TNT, se eu não me engano, ele estava sendo comentarista. Inclusive, era muito louco ver o Doc Rivers criticando o trabalho de outros treinadores, né? Tipo, é o poste mijando no cachorro, né, cara? Impressionante. Mas, assim, o Doc estava sem emprego. E o Bucks, por alguma razão que eu desconheço, decidiu dar 40 milhões na mão do Doc Rivers e contratou o cara. E esses primeiros jogos do Bucks com o Papai Doc no comando não foram nem um pouco bons. São 7 derrotas em 10 jogos com o Doc Rivers. E algumas dessas derrotas, como por exemplo a derrota para o Memphis, foi bem feia. Muitas dessas derrotas, o Bucks foi amassado. E foi amassado por times piores. Na teoria, piores. Então, o começo do trabalho do Doc Rivers é horroroso. É horroroso. Apesar de haver uma melhorinha, uma pequena melhora na parte defensiva, ofensivamente o Bucks está pior do que estava com o Griffin. Mas muito pior. Então, esse Milwaukee Bucks com o Doc Rivers é uma história para a gente ficar de olho nesse pós-All-Star. Será que o Doc vai conseguir estancar a sangria do Bucks? Será que ele vai conseguir fazer o Bucks chegar bem nos playoffs? Porque pro playoff o Bucks vai. Isso é certo. Não existe um mundo onde o Bucks não se classifica para o playoff. E eu acho que se classifica até com mando de quadra, por conta da campanha que tem. Agora, como vai chegar nos playoffs, aí é a minha dúvida. Hoje, se eu tivesse que apostar um dinheiro, eu apostaria que o Bucks não vai muito longe nos playoffs, por conta do Doc Rivers. Talento tem, só que o Doc Rivers é o Doc Rivers. A gente sabe o que o Doc Rivers costuma fazer nos playoffs. Costuma fazer merda. Então, vale muito a pena acompanhar essa saga do Bucks tendo o Doc Rivers no comando. Penúltima história. O que vai ser do Golden State Warriors? O Warriors precisava muito se movimentar na trade deadline. Né? O Warriors ao lado do Lakers. Clippers tá voando, pelo amor de Deus. O Warriors ao lado do Lakers era um dos times que mais precisavam se movimentar na trade deadline, pelo menos na minha opinião.
Só que acabou que o Warriors não fez nada demais na trade deadline. Trocou ali o Corey Joseph e parou por aí. Até o Lakers fez mais do que o Golden State, porque o Lakers pelo menos pegou o Dinwiddie. O Warriors nem isso, até porque, por conta da luxury tax absurda que o time paga, o Warriors não pôde explorar o mercado de buyout. Então, essa falta de movimentos do Golden State na trade deadline me deixou com várias dúvidas e com vários receios em relação a esse pós-All-Star do time, né? Em relação a essa parte final da temporada. Sinceramente, eu não sei o que esperar do Golden State nesse pós-All-Star. Eu não sei o que esperar. O Curry tem mantido um nível excelente. O Klay Thompson, ele foi para a pausa do All-Star, deixando uma boa impressão. Teve ali uma boa atuação ali antes de ir pro All-Star. O Draymond Green tem jogado muito bem. Kuminga, Podziemski tem contribuído muito. Só que, analisando toda essa primeira parte da temporada, é um Golden State que não passa muita confiança. Não passa muita confiança. Ainda mais sem nenhuma adição no elenco, sem nenhum reforço. Então, vale muito a pena ficar de olho nessa parte final de temporada do Warriors. Será que o Golden State se classifica para os playoffs? Será que o time vai conseguir pegar uma vaga direta para os playoffs? Ou vai acabar tendo que ir para o play-in? Hoje a minha aposta seria play-in. Seria play-in. Só que existe um mundo onde o Warriors pode até ficar de fora do play-in. Existe essa possibilidade. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Warriors vai sim para a pós-temporada. Mas existe esse mundo. Então, eu tô bem curioso mesmo para ver o que vai ser desse Golden State depois dessa pausa. E a última história, para ficar de olho, é quem será a seed 1 da Conferência Oeste. Né? O Oeste, nessa temporada, tá mais selvagem do que nunca, velho. Tá muito selvagem. Temos aí, pelo menos, uns 4 times com chances reais de terminar a temporada no topo da conferência. Wolves, Thunder, Clippers e Denver estão aí a poucos jogos um do outro. A diferença é muito pequena. E os 4 já estiveram na liderança do Oeste, já lideraram o Oeste em algum momento na temporada. Então, essa briga pela seed 1 da conferência, ela promete ser muito boa, cara. Ela promete ser muito boa e existe sim a possibilidade de algumas outras equipes entrarem nessa briga. Por exemplo, o Phoenix venceu 14 dos últimos 18 jogos. O Pelicans tá jogando bem pra caramba. O próprio Dallas, com Gafford, com PJ Washington, estão voando. Estão voando. Temos ainda Sacramento jogando bem pra caramba, numa crescente. Então, essa briga pelo topo do Oeste é algo que vale muito a pena acompanhar. O topo do Leste, pra mim, já tá definido. Vai ser o Celtics. Só uma catástrofe tira a seed 1 do Celtics ali no Leste. Só uma catástrofe. Agora, no Oeste, a briga tá aberta. Então, essa briga aí pelo topo da Conferência Oeste, nesse Oeste selvagem, é outra história para ficar de olho. Então, é isso, meus amigos. Essas são 5 histórias aí para ficar de olho nesse pós-All-Star. Lembrando, os jogos voltam nessa próxima quinta-feira, então aproveitem essa pausa para dar uma recarregada nas baterias, assim como os jogadores estão fazendo, porque quando a pausa terminar, aí, meu amigo, aí é sem massagem até o fim. É sem massagem até o fim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar com a galera. E nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tchau, tchau.